Anael. Primeira parte. Eu estou entusiasmado por poder me exprimir entre vocês através de palavras. A consciência arcangélica acompanha esta criação desde o que eu diria ser a noite dos tempos. Nosso conclave concernente a esse sistema solar, a este planeta e a humanidade atualmente encarnada é constituído de 7 vibrações. Essas 7 vibrações representam 7 densidades que permitem o arranjo e o desenvolvimento de toda forma de vida em sua densidade. Cada um de nós, para além do papel pontual como guardião de algumas almas em encarnação, tem um papel, sobretudo, de velar pelo respeito de certo número de regras que permitem o equilíbrio dos mundos mesmo no desequilíbrio. O primeiro dos arcanjos a intervir é Metatron. Metatron é o príncipe dos arcanjos. Ele é quem ordena e agencia as criações sob o impulso da luz central. Ele é, portanto, chamado também o grande planejador. Vem, em seguida, os 4 arcanjos dos quais a maior parte de vocês ouviu falar. Trata-se, primeiro, de Miguel, príncipe regente das milícias celestes, assim como ele próprio se apresenta. Miguel vela para que a luz triunfe sistematicamente sobre a sombra, de maneira habitual, mas também excepcional. Isso ele próprio desenvolverá. Em seguida, vêm os arcanjos Rafael, Gabriel. Rafael foi chamado arcanjo da cura. É ele quem vela pela reparação das formas danificadas e das consciências danificadas, a fim de recolocá-las na harmonia e no sentido da divindade. Gabriel foi quem anunciou as boas novas. Ele é o intercessor. Ele é também quem comunica a vontade do Pai, em suas formas, em suas densidades, em suas consciências. Vem, em seguida, o arcanjo Uriel. Quando da precipitação do divino na forma, foi necessário providenciar a densidade e a manifestação, sobretudo nesta dimensão dissociada, de uma forma arcangélica e de uma consciência arcangélica apta a permitir o que eu chamaria o retorno à unidade. O arcanjo Uriel desenvolverá isso ao modo dele. Vem, em seguida, um arcanjo muito específico que é Jofiel. Jofiel chama-se a si mesmo o arcanjo da luz dourada e do conhecimento. É ele quem permite a revelação da luz, a conscientização da luz em sua densidade e em sua forma e em sua consciência. Em seguida, eu mesmo intervenho. Eu intervenho de maneira muito mais geral, como princípio de atração. O princípio de atração é a manifestação a mais indispensável para seu retorno à unidade. O princípio de atração percebe todos seus desejos, todas suas emoções e, em definitivo, em certo limiar de consciência, o desejo final que é aquele da fusão com sua divindade. Cada um dos arcanjos se manifesta sob diferentes formas. Nós somos 7, como há 7 dias em sua semana, como há 7 cores em seu arco-íris. Em outras dimensões há 12 arcanjos. O número jamais é limitado, mas, em todo caso, específico de seu modo de evolução, em cada dimensão. O princípio de atração que eu revelo permite, portanto, estar religado à força de coesão do universo que vocês chamam amor. Eu sou, portanto, e cada um dos arcanjos de nosso conclave, religado a uma esfera de emanação que vocês chamam planeta, em astronomia e em astrologia. Cada um dos planetas é regido, então, ao mesmo tempo, por uma energia arcangélica da qual somos específicos. Assim, o arcanjo Metatron, príncipe dos arcanjos, é ligado a Cronos, mestre do tempo, ao planeta que vocês chamam Saturno. Os planetas, tais como vocês os veem em sua densidade, são ilustrados por uma forma redonda. Eu me exprimi na semana passada sobre a noção de redondo e de quadrado. Eu lhes exprimi que o redondo era ligado à divindade e que o quadrado era ligado à forma e ao afastamento da divindade. Assim, o quadrado e o redondo representam os arquétipos fundamentais do Yin e do Yang, para além do Yin e do Yang tais como algumas tradições construíram. Em cada esfera planetária encontra-se certo número de consciências. Eu não falo das consciências individuais que podem habitar no intraterra, entretanto, existem, ao nível das esferas planetárias, 2 esferas essenciais da influência. A primeira esfera essencial de influência é ligada, portanto, à presença, pela radiação e consciência, de um arcanjo específico.
Uma segunda presença é ligada à presença, nesse planeta, de uma entidade que eu chamaria, procedente da humanidade terrestre e que atingiu certo limiar de desenvolvimento. Esses seres que habitam a consciência planetária são seres em vias de realização total da fusão dos 4 elementos, sobre o que eu voltarei a falar. Assim, no que concerne, por exemplo, a esfera planetária Saturno, ela está então sob a influência da direção do arcanjo Metatron e de uma consciência individual realizada e completamente ascensionada, no sentido que vocês entendem, e que habita, portanto, este planeta. Cada arcanjo tem, portanto, sob sua dependência, certo número de manifestações. Nós somos obrigados a tomar o que eu chamaria de certa forma de densidade, de corporeidade, nas emanações planetárias. Essas emanações planetárias nos permitem trabalhar tanto no que vocês chamam astrologia, sobre cada consciência, mas também, obviamente, sobre a Terra. Hoje, a Terra deve viver um fenômeno específico que, em sua linguagem, vocês chamam ascensão. A Terra deve passar de uma manifestação de vida exteriorizada para uma manifestação de vida interiorizada. Há, portanto, ainda uma vez, um fenômeno de reversão. O que vocês devem compreender é que a passagem de uma dimensão para outra e, isso, até a escala a mais elevada dimensional, acompanha-se sempre de uma reversão. Essa reversão corresponde realmente a uma volta em si mesmo. A volta em si mesmo corresponde, eu diria, a uma reversão do sentido de valores. Essa reversão do sentido de valores se faz do material para o espiritual em sua dimensão dissociada. Entretanto, em outras dimensões que, por essência, são unificadas, isso vai se traduzir sistematicamente, também, por uma reversão, não mais do material ao espiritual, mas do espiritual para outra oitava espiritual, onde as leis de funcionamento não são mais de modo algum as mesmas e, entretanto, participam da construção da luz. Hoje, nesta época específica que vocês vivem, vários seres humanos são capazes de conceber e conscientizar nossa irradiação, ainda que apenas nossa presença, como eu faço hoje, através desse canal. É preciso efetivamente compreender que isso faz parte da ordem das coisas. O que anteriormente, em outros tempos e em outros lugares, pareceria inacessível, lhes é tornado hoje progressivamente acessível. Entretanto, a acessibilidade de sua consciência às nossas consciências se faz de acordo com diferentes abordagens. Até o presente, e nos mundos anteriores ao que vocês vivem desde 20 de seus anos, esta abordagem apenas se podia fazer por nossa própria vontade, a nós, consciências arcangélicas, e absolutamente não segundo sua consciência a vocês. Existia certo número de meios de nos contatar, mas, entretanto, nós respondíamos apenas sob certa forma, exceto para os grandes seres que receberam pessoal e individualmente a revelação da presença arcangélica. Os melhores exemplos são, obviamente, nossa mãe, de todos, e mesmo nossa, que nós chamamos e que vocês chamam de Maria. Entretanto, vocês devem efetivamente compreender que as descrições antropomorfizadas que vocês fazem de nós são apenas o pálido reflexo da realidade. Entretanto, ao nível de sua consciência dissociada, é importante compreender que nossa manifestação passa pelo filtro de sua consciência sob uma forma humana. Entretanto, nós nada temos de humano e, entretanto, nós podemos nos apresentar a você sob forma humana, ainda que apenas para lhes permitir nos apreender. Mas é-lhe solicitado, como eu solicitei ao canal no qual estou, para não se fixarem numa forma. O importante não é a forma de nosso rosto, os cabelos que nós apresentamos, entretanto, vocês podem vislumbrar, através das vestes que nós portamos, a própria qualidade de nossa essência e de nossa vibração. Assim, o arcanjo Miguel é coberto, sistematicamente, por um casaco de luz azul. Do mesmo modo, eu sou coberto por um casaco azul céu, como a Virgem, porque eu ilustro, como entidade arcangélica, o princípio da atração, o princípio do amor. Eis o que é preciso reter. Eu me incluo, assim como os outros arcanjos e a Virgem Maria, a fim de lhe significar que o conclave arcangélico está reunido, agora, desde o início de seu ano e dirige, de maneira extremamente precisa, a evolução da consciência individual humana e a evolução da consciência coletiva. Vocês não devem ter qualquer medo.
O objetivo de nossa consciência que se aproxima de vocês é o de lhes permitir aceder à unificação do que estava dissociado em vocês. Esse caminho, esse trabalho, esta elevação, é uma prévia ao fenômenos de ascensão ou de translação dimensional. Vocês tomarão cada vez mais consciência de nossa presença, de nossas radiações. Assim, muitos seres humanos sobre este planeta tomam consciência da efusão do ultravioleta do Arcanjo Miguel. Entretanto, estas são apenas as premissas do que acontecerá realmente no final de seu verão-inverno no hemisfério sul, no próprio dia da festa do Arcanjo Miguel. Se vocês têm questões com relação ao que acabo de enunciar, ao que acabo de lhes descrever, gostaria de tente responder. Eu os agradeço por sua atenção. Questão: poderia nos falar do Arcanjo Sandalfon? Sandalfon é a imagem do espelho de Metatron. Do mesmo modo que a divindade se exterioriza na forma, cada arcanjo, em particular Metatron, que é o príncipe dos arcanjos, possui uma imagem que eu qualificaria no espelho, que é o príncipe desse mundo, que vocês chamaram Sandalfon. Entretanto, a consciência de Sandalfon é a consciência de Metatron, mas voltada na manifestação de vocês. Portanto, não lhes cabe inclinarem-se nessas formas que são apenas densificações pontuais da energia arcangélica e da consciência arcangélica. Metatron é a consciência unitária de Sandalfon. Questão: qual é a diferença entre um anjo e um arcanjo? O anjo evolui num nível vibratório específico. O papel do arcanjo e dos arcanjos, quem quer que sejamos, é, sobretudo, velar pelo respeito da lei. A lei não é uma coação. A lei permite, justamente, o desenvolvimento da vida nos éteres multidimensionais do modo mais autêntico e, entretanto, religado à fonte. Nós velamos nisso porque essa é nossa função. Os anjos não têm esta função. Os anjos estão já numa forma de dimensão muito mais pesada com relação à nossa. Entretanto, nós nos comunicamos com eles muito mais facilmente do que com vocês. Questão: e qual é o lugar dos Elohim? Os Elohim, assim como vocês os nomeiam, são os deuses criadores. Ver com isso a personificação de um deus seria um erro. Os Elohim são entidades, chamadas séries de cristal, que vieram acompanhar a criação desta dimensão dissociada na ordem de Melquisedeque, há mais de 50.000 anos. Os Elohim precipitaram o aparecimento desta dimensão dissociada. O princípio dos Elohim é o princípio de um sacrifício que vocês não podem conceber. De fato, um Elohim que acompanha a criação, assim como um arcanjo, faz, ele, o sacrifício da encarnação em sua dimensão. Ele perde, portanto, sua irradiação de cristal, a fim de acompanhar o melhor possível a criação do mundo até sua dissolução. Entretanto, a regra do jogo quer que os Elohim se esqueçam, eles também, de sua divindade na encarnação. Alguns deles, aliás, esqueceram o sentido de sua missão. Isso faz parte do jogo. Os Elohim são os príncipes, emanados diretamente da divindade, tendo, em inúmeras vezes, percorrido o conjunto das dimensões. Tendo tido a experiência do conjunto das dimensões, torna-se então, para eles, mais fácil precipitar a encarnação. Esse é o papel deles. Eles intervieram em sua densidade quando da criação desta dimensão dissociada, em uma data extremamente precisa, quando da criação de Atlântida. Eles foram obrigados. Eles eram em número de 12. Há, aliás, a analogia com relação ao que vocês chamam os 12 crânios de cristal. Os Elohim precipitados na forma abandonaram a forma cristalina deles a partir do momento em que tomaram um corpo de carne e a consciência total deles está impressa nos crânios de cristal. Existe, aliás, uma tonalidade, um som e uma frequência específica dos Elohim. Questão: o número está ligado à forma? Toda forma é ligada a um número. A partir da quarta dimensão, para além mesmo de nossa dimensão arcangélica, evoluem formas de consciência que nada mais têm a ver com a forma redonda e a quadrada. Trata-se da civilização dos triângulos. A civilização dos triângulos está ao mais próximo do arcanjo Metatron. Metatron sendo a roda nas rodas, ligado ao próprio princípio da vida que encarna e que desencarna. O número é, portanto, diretamente religado à forma e à vibração da forma. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Há outras dimensões?
17 de maio de 2009. Tradução: Célia G. Mensagem atemporal.